Beleza, então vamos iniciar então a aula de hoje, dando continuidade a esse exercício que a gente está fazendo, né? Na oficina de hoje a gente vai passar pelas partes de resultados e discussão. Esse paper, o formato dele, ele não tem a seção conclusão, né? Mas, nesse caso aí, as conclusões, elas estão embutidas na discussão e a revista provavelmente permite, né, nessa estrutura, não tem nenhum problema. Bom, só fazendo recapitulando aqui, lembrando aqui para vocês, né, desse artigo um pouco. O artigo, ele pretende fazer uma análise da variação espaço-temporal da química da água de rios, de um rio tropical urbano, certo? Então, ele também tenta fazer uma relação, né, de associação aqui com algumas características da bacia com relação à urbanização. Então, cobertura de superfície impermeável, a infraestrutura também da bacia, né, como densidade de tubulação de água e esgoto e rodovias. Então, é um artigo que não só fala da variabilidade em si, mas ele também tenta discutir um pouco, né, essa questão da relação causa e efeito, porque ele conseguiu delimitar bem, né, as variáveis de causa, pegou algumas variáveis operacionais e tentou correlacionar com a variabilidade espaço-temporal, então, da química da água nesse rio urbano tropical e em Porto Rico. Muito bem, então, só para relembrar aí um pouco, né, da história desse artigo, e a gente vai começar, então, na oficina de hoje, falando um pouquinho sobre os resultados. Antes de começar a ler, eu queria que vocês observassem aqui a estrutura que ele usou, né, para a sessão de resultados. Então, ele separou em tópicos bem definidos, né? Análise da cobertura do solo. Ele separou aqui um tópico da fisicoquímica da água e solutos. E também ele separou um tópico aqui falando sobre a química da água versus cobertura do solo, né, na bacia. Então ele separou em 3 tópicos, né, essa categoria aqui de resultados. Achei interessante. Então já recomendei isso, inclusive, né, nas minhas aulas anteriores, nessa sessão de resultados, a gente tentar delimitar ela por tópicos, porque fica bem fácil do leitor identificar também nas conclusões e na discussão quais foram os assuntos aqui, né, que ele se dedicou a analisar nos tópicos resultados. Então, os resultados é a seção, né, onde ele vai apresentar a base empírica. Base empírica são toda a base, né, produzida pelos autores nesse trabalho. Então, a gente não vai ver referências aqui, né, porque provavelmente não vai ver, né? É raro a gente observar uma referência aqui na seção de resultados, porque é a base empírica do trabalho e não de outros trabalhos. Então, aqui, apesar de muitos ficarem tentados, né, a discutir e explicar o porquê daquele padrão, a seção de resultados não dá espaço ainda para esse tipo de argumentação, certo? Então, aqui a gente deve apresentar única e exclusivamente a base empírica, que é uma descrição pura dos resultados que você encontrou referente às análises que você definiu aqui na seção de metodologia. Então, isso tem que estar muito bem linkado, né? Então, quem produziu isso aqui foi exatamente, né, a metodologia que vocês definiram aqui, né, nessa sessão.
Então, isso tem que estar muito bem amarradinho, certo? Então, ele separou em 3 tópicos, né? Começando aqui, então, pela análise da cobertura do solo. Então, vamos ver, vamos tentar avaliar aqui, né, essa seção. Ele começa assim, ó, ele diz, nossas bacias estudadas variaram de 3 a 77% da área impermeável de cobertura, de 10 a 59% de cobertura de árvores e de 7 a 22% de cobertura de grama e pastagem. Para o propósito do nosso estudo, a cobertura de árvores e cobertura de grama e pastagem foram combinados em uma simples categoria chamada vegetação. O estudo das subbacias, então, variou de 23% a 81% da cobertura de vegetação, né? Então, ele combinou essas categorias aqui em uma categoria de vegetação e ele informou aqui a variabilidade dessa categoria de 23% a 81%, então, de cobertura de vegetação. Até para facilitar um pouco, né, o entendimento, né? Então, ele uniu esse bloco aqui, vegetação, talvez até correlacionou melhor do que ele separasse em 2 blocos, né? Que, no caso aqui, cobertura de árvores e cobertura de grama e pastagem. Isso aqui ele provavelmente usou uma ferramenta, né, de geoprocessamento para fazer essa classificação supervisionada, né? Então ele usou uma imagem e aí ele, através de uma classificação supervisionada, ele chegou nessas porcentagens aqui. Isso ele definiu para cada subbacia, né? Então, para cada subbacia, no caso aqui, ele tem quantas? 7 subbacias, então ele tem 7 valores para a área dele de estudo, certo? Então, ele tem 7 valores e a variação foi essa, de 23% a 81% da cobertura de vegetação nessas bacias, nessas subbacias. Quebrada Lacúrias. Quebrada Lacúrias é o site 1. O site 1 ele está aqui, ó. É o que está mais a montante, que está na parte mais alta aqui da bacia. Site 1, localizado na parte mais alta da bacia, teve a mais alta cobertura de vegetação e a mais baixa densidade de estruturas, né? Exemplo, EG, né? Aqui, ó, legal, né? EG, prédios e rodovias. Além disso, esse site, né, foi o único site que não está servido a rede, né, de coleta de esgoto. Então, ele coloca isso na tabela 1, beleza. E ele diz assim, ó, os sites restantes aumentaram a infraestrutura, né, de densidade, que seria a rede de tubulação de água e esgoto, rodovias e construções, como a gente viu, né, a questão da cobertura impermeável, né, também aumentou nesses sites, nesses outros lugares. Então, do 2 aqui até para do 7, né, o site 7, eu tenho um aumento significativo aí da área impermeável. Então, existiu um nível, né, que é aproximadamente 50% de área impermeável, que após esse nível, essa densidade não aumentou muito. Também dá para ver isso na tabela 1. Bom, essa análise aqui da cobertura do solo, ele colocou aqui em resultados, né, mas vejam que tem realmente, né, ele fez uma análisezinha aqui do aumento da densidade, né, de infraestrutura, do 1 para o 7, então ele é uma análise mais crítica, né? Então ele cabe aqui dentro de resultados, né? Mas vejam que isso aqui é muito particular aqui, né, da descrição também de área de estudo, né? Então isso aqui poderia tranquilamente ser movido para a seção de área de estudo, de descrição de área de estudo, né, não veria nenhum problema também, certo? Porque aqui é muito particular aqui sobre a área de estudo. Mas por que ele trouxe para cá? Porque vejam, né, esses 3 tópicos aqui, ó, então eu tenho análise da cobertura do solo,
Ele faz uma descrição da variação, né, das variáveis físico-químicas, e depois ele faz a relação, ó, tá vendo? Aqui, ó, relação a química da água versus cobertura. Então, por que ele trouxe para cá? Para ficar mais perto, né, do entendimento dessa descrição de resultados dessa avaliação causa e efeito. Então, ele trouxe mais perto para cá, para que a gente entendesse melhor também o tópico 3, né, na seção de resultados. Então, essa foi a estratégia que eu penso aqui que eles usaram, né, para facilitar o entendimento do tópico, do último tópico aqui, que é o mais importante, né, que é essa avaliação causa e efeito. Muito bem, vamos continuar então aqui, ó. No segundo tópico aqui, ele faz uma descrição dos resultados obtidos, né, para as variáveis físico-químicas e solutos. Então, ele diz assim: os sites variaram, né, nas concentrações de solutos e físico-química da água, mas a amplitude dessa variação foi relativamente similar dentre os sites estudados. Então, essa variação da físico-química, ela variou, né, de forma similar. Então, ele mostra dois resultados, né? Para mostrar as concentrações, tanto dos solutos e físico-química, ele usa a tabela 2. A tabela 2, essa daqui, onde ele apresenta média, desvio padrão mínimo máximo em cada site aqui, tá vendo? 1, 2, 3. São 8 sites, não são 7, não. São 8 sites. Então, ele mostra as estatísticas descritivas, né? Vocês viram lá na disciplina. Média, desvio padrão mínimo máximo de cada site para cada variável analisada. Então, as variáveis operacionais estão aqui, certo? Então, aqui eu tenho os solutos, as variáveis físico-químicas aqui, as últimas 3, temperatura, condutividade e pH. Muito bem, aqui os valores. Então, a tabela dá uma noção muito boa, assim, em termos de comparação, né? Porque eu tenho tantas variáveis aqui, né, que tem as estatísticas descritivas, que o gráfico ia ficar muito poluído se a gente fosse colocar, por exemplo, um gráfico só de médias. Eu tenho muitas variáveis aqui também, né? Então, eu teria que separar aqui um gráfico das médias, dos cloretos, por exemplo, né, para comparar o site 1, 2, 3 até o 8. Então, eu ia ter um gráfico de barra, sei lá, para cada variável e para cada estatística. Então, não cabe. Então, nesse caso, uma tabela compila muito melhor os resultados, né? Então, se eu quero apresentar, né, todas as variáveis operacionais, como é que elas variaram de site em site, de lugar para lugar aqui. Nesse caso aqui, chama atenção um ponto importante, né, que a gente tem uma noção muito boa das diferenças entre sites para cada variável. Então, ele está trazendo um panorama geral da variabilidade espacial, né? Então, quando ele traz aqui os sites, as variáveis, então eu tenho uma comparação aqui espacial, certo? Espacial dessas variáveis. Muito bem. E aí ele diz que a amplitude, né, dessa variação foi relativamente similar, e ele chama aqui a figura 2. A figura 2, deixa eu ver aqui, essa daqui. Olha só que figura é essa, né? Uma figura onde ele traz... destaca algumas variáveis, não traz todas as variáveis, ele pega 4 dessas variáveis operacionais aqui, ele pega 4, dá uma ideia aqui, 2 solutos e 2 físico-químicas, e a variabilidade, para ele descrever a variabilidade, ele usa o boxplot, né? Que é uma ferramenta estatística muito útil, né? Então, para cada site aqui, eu tenho a mediana, 1/4, 3/4 aqui, os valores, né? Esses pontinhos aqui são os outliers. Aqui eu tenho o mínimo e o máximo também. Então, o boxplot, ele dá uma ideia geral de variabilidade, né?
Então, aqui, por exemplo, eu começo a enxergar que a variabilidade aqui, no site 1 aqui para cálcio, ela é mais baixa, né, do que nos outros lugares, né? Então, os valores também são menores. Mesma coisa aqui para condutividade específica aqui, tá vendo? Então, eu tenho variabilidade menor, menores valores aqui para o site 1, que é aquele site lá da cabeceira, né? Aquela subbacia de cabeceira. Então, dá uma ideia muito boa, né? De variabilidade do boxplot. É uma estatística super simples, né? Um comando no Excel resolve isso aqui, mas tem outras milhares aí, né? Milhares não, mas dezenas aí de ferramentas estatísticas que vocês podem usar que vão produzir rapidamente esse tipo de resultado. Eu tenho certeza que Marlos comentou na disciplina, né? Para construir um gráfico como esse, que é super simples. Então, para variabilidade, ele usou um boxplot. Então, ele continuando aqui, que uma exceção foi a bacia menos urbanizada, que foi a subbacia 1, o qual teve concentrações mais baixas dos íons e condutividade, e relativamente mais alta de nitrato do que o resto, né, do que as outras subbacias. Então, ele também mostra a figura 2, dando destaque à figura 2, né, dessa variabilidade aqui, essas diferenças, né, do site 1 com os outros sites, né, as outras subbacias. Até eu já comentei lá quando eu estava já no gráfico, né, ele traz aqui como uma descrição dos resultados, né, dessa diferença de variabilidade das concentrações, né, das principais variáveis operacionais que ele listou, essa comparação aqui do site 1 em relação aos outros. Ao longo do tempo, olha só, ao longo do tempo, over time, a descarga do rio foi altamente variável no Rio Pietras, na bacia do Rio Pietras, e um padrão sazonal não pode ser delineado, né? Figura 3. Então, ele está descrevendo aqui um pouquinho sobre descarga do rio, vazão, né? Então, figura 3 provavelmente é uma figura de vazão, descarga diária. Então, no período aqui de monitoramento, ao longo de um ano, né? Ele tem esse monitoramento com algumas falhas aqui, mas a gente consegue ter uma noção geral aqui de variabilidade de vazão, tranquilamente, né? Ele diz aqui a localização dessa estação, onde é que ela está, beleza, muito bem, a altitude, o quanto é que ela drena, né, em termos de área para essa estação. E a gente vê claramente aqui que ele fala ali, né, que não tem uma sazonalidade bem definida, mas tem um período aqui onde tem vazões maiores, tem um período de vazões menores, né, tem períodos que tem mais picos, né, do que outros períodos aqui, mas realmente, né, uma bacia que você vê esse padrão aqui de picos, né, eu tenho vários picos aqui ao longo de todo o ano, né, então é uma bacia que chove o ano inteiro, né, e é uma bacia que tem descargas bem rápidas também, né, apesar de ter em um período do ano aqui a vazão de base ela ser mais alta, né? A vazão de base aqui, se a gente for delimitar uma linha aqui, vai pegar a vazão de base. Então tem vazões de bases mais altas aqui nesse período do que nesse, né? Mas eu sempre tenho uns picos, né? Aqui, né? Então esse é um padrão aqui onde de chuva, né? Esses picos aqui eu sempre tenho uma chuva aqui e descargas rápidas. Muito bem, então ele descreve esse padrão aqui, né, claro, na seção de resultados, o padrão de descarga, que não tem um padrão sazonal bem definido. Contudo, né, a vazão de base foi claramente maior de maio a novembro, coincidindo com o período normal, conhecido como período chuvoso. É isso que eu falei agora, né, também, né? Então, ele disse que tem vazões de bases maiores, né, nesse período de maio a novembro. Muito bem, então ele faz uma descrição aqui, né, da variabilidade de descarga, ok. E depois ele continua aqui
falando assim, ó, dentre as variáveis físico-químicas e solutos, apenas a temperatura da água mostrou um padrão sazonal, isto é, mais baixo em janeiro, mais alto em julho, com o resto das variáveis flutuando, sem sazonalidade, figura 4. Então, para a questão de variabilidade temporal, aí ele já usa outra figura, né? Você vê quantas referências aqui, né, a tabelas e figuras ele tem aqui, né? Só nesse textozinho aqui, né? Nesse parágrafo onde ele descreve essa variabilidade das variáveis físico-químicas e soluto. Então, ele usa a figura 4 aqui, essa figura aqui, que seria a variação temporal dos padrões, né? Dos padrões temporais, aqui os padrões temporais relativo a algumas variáveis, né? Representativas, físico-químicas no rio Petras. Então, ele usa as mesmas variáveis que ele usou na figura 3, desculpa. Então, ele usa nitrato, cálcio, temperatura e condutividade específica, e ele diz que só existe uma variabilidade bem definida aqui para a temperatura, né? Variabilidade sazonal. Os restos das variáveis aqui, realmente, a gente não consegue enxergar uma variabilidade bem definida, né? Então, cada linha dessa é um site, né? De 1 a 8 aqui, então, é até difícil enxergar um pouquinho, né, a diferença entre eles. Não gostei muito, né, desse estilo de linhas que ele usou, porque eu não consigo diferenciar quem é quem aqui. Mas, enfim, passou pela revisão. Nesse caso aqui, eu ia recomendar cores, né? Mas muito provavelmente a revista aqui limitou com relação ao uso de figuras coloridas, né? Provavelmente tinha alguma taxa adicional a pagar, e os autores aí definiram usar, então, essa diferenciação para as linhas, né? Que não ficou muito legal. Assim, definitivamente não ficou legal. Não dá para você dizer quem é quem aqui. Só, né, com muito esforço aqui, né? Se a gente fizer muito esforço, a gente consegue diferenciar uma curva ou outra, mas não dá, não. Beleza. E aí, eles usam aqui, observem, aqui ele usa a variável mesmo, né? Ó, você vê o nitrato em miligramas por litro, temperatura, grau Celsius, beleza. Muito bem, vamos voltar ali para o texto. Aqui, beleza? Então, o que ele fala aqui, ó. Um caso pode ser feito para o cálcio, que exibiu um decréscimo, né, das concentrações nas semanas de 5 até 20, ou seja, de maio a agosto de 2011, o qual coincide com um período de elevadas vazões de base, certo? E também com os maiores picos de descarga. Então, ele chama aqui a figura 4 de novo, né, para destacar que, no caso, para o cálcio, eu tenho uma redução, né, dessas concentrações, onde eu tenho uma coincidência no período ali de vazões de bases maiores, né, e dos picos maiores também aqui de vazão. Vamos ver aqui, figura 4, cálcio, realmente aqui você tem uma redução aqui, né, nesses meses em relação aos outros. Não está muito bem definido não, mas dá para, aqui nesse período principalmente, a gente vê, né, uma redução bem significativa, depois ela aumenta de novo. Muito bem, vamos lá, vamos continuar então o último tópico aqui de resultados. Ele fala aqui dessa comparação, né? Química da água versus cobertura do solo. Diz assim, ó, todos os solutos e as variáveis físico-químicas foram relacionadas à cobertura do solo, né, das subbacias e a densidade de estrutura em algum grau, tabela 3. Então, ele usou uma tabela para fazer essas relações. O que é que ele usou? Vamos ver. Tabela 3, já está lá no final. Muito bem, ele usou, o que é que ele usou aqui? Ó? Ele usou p-values. P-values são os valores P's das regressões. Então, ele fez regressão
um a um aqui, né? Então ele fez regressão, por exemplo, da média dos cloretos com a superfície impermeável. Então ele colocou aqui na tabela os valores de P. O valor P é valor de significância, né? Então quanto menor o valor, mais significante é a relação. E ele usou aqui um nível de significância de 90%. Então quando o valor de P ele é acima de 0,1, quer dizer que essa relação é fraca entre a variável, aqui no caso o efeito, né? A variável de efeito e a variável de causa, certo? Então, ele não apresentou os valores aqui dos coeficientes, né, de regressão, por exemplo, né? Ele não apresenta. Então, ele faz essa análise de regressão para todas as estatísticas, né? Então, média, coeficiente de variação, mínimo, máximo. Então, ele usa 4 estatísticas aqui e para algumas aqui ele vê que tem alguma relação. Por exemplo, aqui, cloretos com superfície impermeável. Então, deu um valor de P de 0,2, um valor significante, está acima de 90%, né? No caso aqui, 98% de significância. E quando é NS aqui, NS ele refere que não é significante. Não é significante. É acima de, enfim, o valor aqui de P é acima de 0,10, então é menor do que 90% de significância. Muito bem, então ele mostra aqui, né, quem está relacionado com quem, né, quais são as variáveis que estão relacionadas com essas outras aqui, né, que ele listou como variáveis de causa, possíveis variáveis de causa. Regressão, né? Regressão. Vocês viram regressão estatística, vocês viram a questão de valores de significância também, né? Então, uma maneira bem tranquila, fácil de mostrar aqui associação, né? Associação. Regressão. Regressão, maneira bem simples, né? Tem outras técnicas, né, também que vocês podem usar para apresentar grau de associação, por exemplo, uma CCA, que é a análise de correspondência canônica. A análise de correspondência canônica também é uma estatística multivariada. Aqui não, essa é uma estatística mais simples, né? Porque ele faz de 1 para 1. Enfim, como as relações são fortes, ele conseguiu, né, destacar esse grau de associação. Mas muitas vezes eu não tenho essas relações fortes, né? E aí a gente precisa usar a estatística multivariada para filtrar mais o sinal e aí destacar mais esse grau de associação entre variável causa e efeito. Mas nesse caso aqui resolveu, né? Uma estatística mais simples aqui, né? Correlação não, regressão, apresentando apenas os valores de significância, resolveu bem nesse caso. Muito bem. Então ele mostra nessa tabela essa relação e continua aqui dizendo que a densidade de infraestrutura e tubulação de esgoto nas subbacias foram variáveis que mais frequentemente relacionaram com os parâmetros de química da água, sendo relacionado com todos os solutos, exceto para nitrogênio. Então, ele também referencia a tabela 3 aqui. Então, você vê aqui que as variáveis, aqui, ó, densidade de esgoto, você vê que todas elas tiveram algum grau de associação com os solutos, né, que vai até aqui, né, esses aqui, depois tem as variáveis físico-químicas, então realmente, exceto para o nitrato, não está aqui o nitrato. Mas, enfim, todas aqui apresentaram um grau de associação. Mas ele não coloca aqui o nitrato, até porque eu acho que foi muito baixo aqui essa correlação. Muito bem, vamos lá, vamos continuando aqui. Tá, essa é para nitrogênio, não é nitrato, não, nitrogênio. Nitrogênio, então, pode ser também amônio, né? Acho que ele coloca amônio aqui também, ó. Tá aqui, ó. Realmente, não tem nada aqui para amônio aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada para amônio.
Então, ele fala nitrogênio mais geral, né? No caso aqui poderia ser amônio, nitrito, nitrato. Mas na tabela ali ele só apresenta amônio. Muito bem, vamos continuar aqui. Aqui, beleza. Algumas relações foram esperadas, por exemplo, o aumento da vegetação nas subbacias foi relacionada a uma redução de amônio e um aumento da variabilidade da condutividade da água. Beleza? Então, essa relação era altamente esperada já, né? Então, ele destaca aqui, né, essa relação de vegetação com a redução de amônio e condutividade. Beleza. Outras relações não foram esperadas e talvez confundidas por outros fatores. Por exemplo, cloretos aumentou na relação para um aumento da densidade de tubulação de esgoto e área impermeável, mas foi também relacionada com um aumento da cobertura vegetal. Então, isso não era uma relação esperada, né? Ele destaca aqui, né, que os cloretos aqui aumentaram também com o aumento da cobertura de vegetação. Similarmente, a densidade de tubulação de abastecimento de água foi relacionada a um aumento de sulfato e uma redução de magnésio. Também não era esperado isso aqui, tá? Tubulação de esgoto, densidade de tubulação de esgoto foi relacionada ao aumento de cloretos, sulfatos, temperatura, condutividade e uma redução de potássio. Densidade de rodovias foi relacionada apenas a um aumento da variabilidade de magnésio. Nitrito e pH não exibiram relações com qualquer dos parâmetros estudados. Então, beleza. Então, ele faz uma descrição bem geral, assim, né, desse grau de associação, quem tá associado com quem, quando um aumenta, outro reduz, quando um reduz, outro reduz também. Então, isso é importante. Isso é uma descrição pura, né, desses padrões que ele está observando com relação ao grau de associação. Na sequência, ele usa aqui ele apresenta os resultados da análise de componente principal, que já é uma análise multivariada, né, uma análise muito utilizada, né, estatística muito utilizada para qualquer paper, né, que usa estatística e que requer e que está fazendo uma avaliação espaço-temporal também das variáveis, porque essa análise de componentes principais, não sei se vocês já ouviram, né, o Marlos comentou, ela filtra a variabilidade total dos dados, né, apresentando, assim, os padrões mais evidentes, né, desse sinal bruto, né, que é a variabilidade total dos dados. Então, tem um sinal bruto, ele filtra o sinal bruto para dar um sinal mais refinado, para destacar exatamente padrões, né, espaciais, temporais, ou até grau de associação de variáveis também. Então, é uma análise muito utilizada. Então, qualquer paper, né, bastante paper de estatística usa esse tipo de análise, então, bem consolidado aqui, bem aceito, né, pela comunidade, né. Então, ele fala assim, análise de componentes principais, formou dois grandes eixos, né, dois grandes gradientes tanto, né, como a fisicoquímica e solutos, né, do Rios, e explicou 66% da variabilidade total dos dados. Então, a PCA é isso, né, ele decompõe, né, a variabilidade total em eixos, vai rotacionando até encontrar aqui a melhor posição, né, dos eixos, e aí ele viu que os dois eixos principais, né, eles respondem por 66% da variabilidade total dos dados. Então, isso quer dizer o seguinte, né? Então, a variabilidade, né, da amostra total, ela está representada nesses 66%, está representada nesses dois eixos aqui. Então, eu posso usá-los como referência aqui para discutir sobre variabilidades e relação de causa e efeito. Esses dois primeiros eixos.
Baseado, então, no método de autovalores, broken sticking, acho que é um método aqui, né? Pau quebrado, vara quebrada, um método para avaliar os autovalores, né, da PCA. Ambos os eixos são interpretados. Beleza. O eixo 1 explicou 34% variabilidade de 66%, 34% foi explicado pelo eixo 1. E formou um gradiente com um aumento de cloreto, sulfato, sódio e concentração de cálcio e condutividade específica. Então, o eixo 1, ele está muito bem, né? Quem explica esse eixo 1 são essas variáveis, o aumento dessas variáveis aqui, ó. Certo? E no eixo 2, ele tem essa porcentagem aqui de explicação, né? E formado aqui por um gradiente do aumento de sódio, magnésio, condutividade específica, pH, e uma redução do amônio em temperatura. Então, são os autovalores, né, para cada variável dessa, e aí ele viu os autovalores, né, para cada eixo desse, certo? Então, ele viu em cada eixo desse aqui, qual é a variável que influenciava de maneira positiva e de maneira negativa dentro desse eixo. Então, a figura 5, essa daqui, mostra exatamente isso. Então, vê que interessante. Aqui o site 1, bem destacado em relação aos outros, né? Essa subbacia aqui bem diferente das outras. E aqui é o eixo 1, né? Então, caminhando para esse sentido aqui, eu tenho uma redução de cloretos, de sulfato, de cálcio aqui, sódio. Então, caminhando para cá, certo? Então, quer dizer o seguinte aqui, ó, o site 1, ele tem provavelmente, né, menores concentrações dessas variáveis aqui. E à medida que eu vou caminhando aqui para a esquerda, esses sites aqui apresentam maiores valores dessas variáveis. Aqui também, aqui eu tenho, no outro eixo, eu tenho, nesse sentido aqui, eu tenho um aumento sódio, magnésio, condutividade, pH e redução de amônio e temperatura, aqui, ó, nesse sentido. Então, eu sei aqui, por exemplo, que o site 1 tem menores valores, né, desses variáveis e maiores valores aqui de amônio e temperatura, certo? E à medida que eu vou caminhando para cá, eu tenho uma redução, né, dessas variáveis e um aumento dessas outras aqui, de amônio e temperatura, certo? Então, é bem legal, né, essa análise aqui, porque em um gráfico simples, a gente filtra, né, essa variabilidade total, a gente mostra os padrões principais e tem muita informação aqui, né? Eu sei aqui, por exemplo, quem está mais próximo a quem, qual é a subbacia que tem um padrão aqui mais próximo, né, de variabilidade, uma bacia aqui que ela se destaca, né, que ela tem uma variabilidade muito diferente das outras, no caso aqui essa de montante, né, de cabeceira. Eu sei, por exemplo, onde é que é mais alto, né, os cloretos, né, então vai aumentando do 1, aí passando aqui por 3, 2 até o 4, então tem muita coisa, né, a PCA, ela permite fazer uma avaliação muito interessante, né, dessa variabilidade aqui. No caso aqui, ele pegou, a gente consegue ter uma noção melhor da variabilidade espacial, né, ele destaca aqui cada site, a posição dele em relação aos eixos. Mas também a PCA é utilizada para fazer avaliação temporal. Se a gente trabalha com os autovetores, então os autovetores ele vai dar, no caso, uma ideia de variabilidade temporal. No caso aqui, ele está trabalhando com alto valor. Aí é ideia de variabilidade espacial. Por exemplo, aqui, na figura 4, ele mostra a variabilidade temporal de algumas variáveis, né? E aí valores brutos, né? São os valores brutos aqui, né? Medidos, né? Para nitrato, cálcio, temperatura.
Ele poderia, nesse caso aqui, substituir por uma apresentação dos autovetores da PCA. Eu acho que ia ficar bem mais interessante, esses padrões aqui iam ficar bem mais evidentes, sazonais. Se tivesse aqui algum padrão sazonal para essas variáveis, com certeza os autovetores da PCA iam mostrar. No caso aqui, né, para as outras variáveis a gente não conseguiu enxergar, só para a temperatura. Muito bem, vamos lá. Tá, estava aqui falando sobre a PCA, beleza. Aí ele diz assim também, os sites possuem uma organização espacial onde essa bacia aqui, nessa subbacia, a bacia de cabeceira, né, que é a subbacia 1, foi marcadamente diferente a partir em relação aos outros sites. Essas subbacias também formaram também um leve cluster, um leve agrupamento. Então, ele, através dessa figura, ele está destacando isso, né? Que essas bacias aqui, elas levemente elas se agrupam, né? Elas têm padrões similares aqui em relação, por exemplo, a 4, a 1. Interessante, né? Então, ele já faz uma análise também de cluster, né? De agrupamento, né? Dessa variabilidade. O eixo 1 da PCA foi negativamente relacionado com todos os parâmetros relacionados à cobertura do solo, cobertura urbana, isto é, a parte impermeável, né? A área impermeável, a densidade de tubulação de esgoto e água, a densidade de rodovias, densidade de estrutura. E foi positivamente relacionada à porcentagem de cobertura vegetal nas bacias, figura 6. Então, ele mostra aqui ó. Essa figura 6, ele mostra essas relações aqui do eixo 1 da PCA com a porcentagem impermeável, de área impermeável. Então, você vê que aqui o site 1, o site 2, tem 8 pontos, né? Só tem 8 pontos, mas a gente vê que tem um grau de correlação muito grande, né? Uma correlação linear aqui do eixo 1. Você vê que o eixo 1 ele filtrou bem, né? Essa variabilidade, então fica muito mais fácil fazer essas correlações aqui, fazer a correlação do eixo 1, dos altos valores, com a área impermeável, com a porcentagem de vegetação. Olha como ficou legal aqui, ó. Esse grau de associação, né, linear, né, entre as variáveis que ele estudou. Então, isso foi possível aqui, porque ele pegou aqui uma variável mais filtrada aqui, né, do eixo 1 da PCA. Muito bem, vamos lá. Dessa forma, o aumento de concentração de cloreto, sulfato, sódio, cálcio e condutividade específica foi relacionado com o aumento da cobertura urbana, do parâmetro de cobertura urbana e uma redução aqui da cobertura de vegetação. Isso também mostrado na figura 6. Muito bem. E aí a gente acaba aqui a sessão de resultados, né? Então ele faz uma descrição muito, eu diria, clara e objetiva, né? Porque ele usou poucas frases aqui, né? Poucos parágrafos, né? Para fazer essa descrição. Então, penso eu aqui, se a gente compactar esse texto aqui dos resultados, não vai dar uma página. Então, ele foi muito conciso, né? Eles foram muito concisos aqui, né? Ao apresentar os resultados e realmente aqui não deve nada, né? Com relação à descrição dos padrões, dos graus, das associações aqui com as variáveis de causa. Então, achei muito bom aqui o texto, né? Muito bom. Vamos agora para a discussão, né? Que é a sessão que assim, mais... uma das sessões mais temidas, né, na hora de se escrever a redação científica, porque aqui nos resultados, aqui, obviamente, né, a gente está descrevendo o que a gente está vendo, certo? Então, é muito mais simples do que a sessão de discussão, porque a gente enxerga um padrão, né, através de uma tabela, de uma figura, e descreve esse padrão, sem ainda dizer o porquê daquele padrão, né? Então é muito mais simples, né? Porque a gente tem muitos elementos, né? Que é a nossa base empírica,
tem vários elementos aqui para nos nortear nessa descrição. Então, ele usou aqui, sei lá, umas 5 figuras e 2 tabelas, né, como produtos, né, empíricos aqui, todos esses produtos aí norteando, né, essa descrição. Então, fica muito mais simples, né? Então, se ele quisesse, ele até poderia descrever mais padrões aqui, né? Mas ele achou que seria o suficiente, né, para entender a sua conclusão geral aqui, as conclusões mais específicas aqui que ele vai apresentar na discussão. Então, ele achou suficiente esse nível aqui de descrição do resultado, mas com certeza aqui daria para enxergar bem mais padrões aqui, se a gente fosse fazer uma análise mais crítica, né, mais aprofundada aqui, das tabelas, das figuras, a gente ia enxergar bem mais coisa e daria para escrever mais texto, mas ele limitou-se a isso. Essa parte aqui é uma parte onde entra mais, né, argumentos, né, criativos, né? Tem a parte. Por quê? Porque a gente vai explicar os padrões aqui que a gente encontrou nos resultados. Obviamente, né, tentando fazer aquele movimento, né, de partir de uma conclusão específica para geral ou geral para o específico. Nesse caso aqui, onde a gente não tem a seção conclusão, né? Então, na seção de resultados aqui, ele provavelmente ele coloca aqui as recomendações e conclusões mais gerais aqui na parte final aqui da discussão. Bom, não é uma regra, mas enfim, dá para aplicar, né, ou um movimento, né, do geral para o específico, ou do específico para o geral na discussão. Quando a gente tem uma sessão exclusiva, né, uma sessão conclusão, né, bem explícita, aí eu recomendo o movimento do específico para o geral, porque daí você faz uma ligação melhor da discussão com a conclusão, né? A conclusão lá apresentando a contribuição, né, na temática, como que o seu trabalho ele pode gerar, né, novos trabalhos, novos insights, como a temática foi modificada a partir das conclusões achadas no seu trabalho. Então, nesse caso aí, quando tem uma sessão de conclusão, né, explícita, eu recomendo esse movimento do específico para o geral. Essas conclusões mais específicas, né, para a conclusão mais geral. Mas vamos ver o que ele aplicou aqui. Vamos ver e tentar identificar esse movimento aqui na sessão de discussão. Veja que na sessão de discussão, ele começa aqui sem tópico nenhum, né? Não tem tópico nenhum. Veja aqui, diferentemente do... não, tem aqui só um tópico no final aqui, né? Que ele coloca relações com a infraestrutura urbana. Ele deixa de forma explícita, né, esse tópico aqui. Mas provavelmente aqui, nesse tópico aqui geral, que começa aqui, né, no texto da discussão, ele vai tentar explicar, né, os padrões espaço-temporal e algum grau de associação aqui, os padrões que ele encontrou aqui nesse estudo de associação. Então vamos lá. A assinatura de atividades humanas, né, na bacia é claramente refletida na química da água e drenagem dos rios, na drenagem do Rio Petras. Bom, ele começa aqui, ó, a discussão com uma ideia geral dessa relação causa e efeito, né? Ele diz que ficou claro, né, que as atividades humanas, essas assinaturas aqui de atividades humanas, influenciam a química da água do Rio Petras. Beleza. Muito bem, isso aqui é bem geral, né? Então, influência geral, que ele identificou a partir da sua base empírica. Então, ele saiu aqui. Muito bem. E aí ele continua assim, ó. Rios urbanos frequentemente têm altas concentrações de solutos em relação a rios florestados. E uma característica bem conhecida que é descrita, né, como parte da síndrome dos rios urbanos. Então, ele fala aqui
Aí ele usa, né, para validar essa ideia que ele achou, essa conclusão que ele achou baseado na sua base empírica, ele usa, por exemplo, uma referência aqui, né, estudos anteriores, né, para fazer essa validação. Então, esse padrão é muito frequente, é muito observado, né, em outros estudos, e é uma característica bem conhecida para como parte aqui dessa síndrome dos rios urbanos, né? No caso aqui, esse estudo ele se encaixa, né, nesse conceito aqui, né, de rios urbanos, né? Onde eu tenho várias bacias aí, onde o processo de urbanização é bem elevado. Então, ele usa a literatura aqui para validar essa ideia. Então, já destaquei aqui em outra cor para você ver que, perceber aqui que foi uma argumentação usada para validar essa conclusão, né? Mas bem geral, né? Que enfim, as atividades humanas afetam a química no Rio Pietras. Ele achou isso. Ele achou de maneira bem geral e aí usou essa referência. Aí ele continua aqui, ó. A maioria das variáveis químicas nos nossos rios estudados alcançaram valores que claramente refletiram um nível forte da influência urbana. Beleza, então ele, de novo, né, ele destacando aqui essa questão da influência, né, urbana nas variáveis, né, que ele encontrou no estudo. Então, aqui ainda é a base, usando a base empírica, né, uma conclusão geral que ele usa aqui a partir dessa base empírica. Concentrações de solutos no rio Pietras foram, em geral, estão de acordo com estudos anteriores, que amostraram, né, também no tributário no rio principal. Isso aqui, estudos anteriores no rio Pietras. Então, ele usa aqui uma base de referências, de conhecimento prévio para validar a variabilidade, né, dessas concentrações de solutos, né, estão de acordo aqui a estudos anteriores. Além disso, em relação a outros... Deixa eu ver aqui. Eita, passei. Além disso, em relação às outras bacias de Porto Rico, olha só. Aí ele faz uma comparação agora, né? Ele quer agora tentar fazer um movimento, né? Para generalizar mais, né? Ele está tentando fazer um movimento para generalizar mais a conclusão que ele achou. Ó, além disso, em relação às outras bacias de Porto Rico, né, que é o país, né, o Rio Pietras compartilha uma assinatura similar a outros rios urbanos. Olha só. Então, ele já ampliou também, disse, tem padrão similar também a outros rios, né? Aí ele vem mostrando aqui estudos, né? Por exemplo, esse estudo aqui analisou a assinatura da água de 15 bacias de Porto Rico e agrupou eles em 5 clusters que representam bacias com características físico-químicas similares. Nossos resultados caem dentro da chamada aqui bacias, o cluster, né, desculpa, o cluster urbano poluído, com elevados níveis de sódio e a condutividade aqui com variação moderada. Então, você vê que ele já tentou encaixar aqui, né, o estudo dele com um estudo mais geral também, né? Então, ele diz, a minha bacia aqui, ela se enquadra aqui no cluster urbano poluído, né, que foi identificado a partir desse estudo. Então, ele tenta generalizar mais, né, enquadrar como a bacia do Rio Pietras, ele está relacionado aqui com as bacias de Porto Rico. E em uma classificação geral aqui, né? Então, a gente tem uma noção aqui que realmente a situação não é muito boa, né, para essa bacia. Bom, então ele fecha esse parágrafo. Então, esse parágrafo aqui,
claramente ele usou, né, para validar essa conclusão geral, né, de que as atividades urbanas afetam a qualidade da água. Muito bem. Aí ele tentou usar os argumentos aqui, usou a base empírica, usou a literatura aqui, né, os estudos anteriores para mostrar que está dentro da mesma faixa, os estudos anteriores para tentar generalizar. Então, essa é uma parte muito importante, generalizar mais a sua conclusão. E isso quer dizer o seguinte, pessoal, que essa conclusão achada de maneira mais refinada por Rio Pietras também pode ser aplicada para outras bacias classificadas, né, como nesse cluster aqui, né, urbano poluído. Então, ele generaliza. Então, o que eu identifiquei aqui de conclusão, quem sabe eu posso também usar, né, para essas bacias em outros de Porto Rico também, que é tropical, enfim, tem todas as características similares a essa bacia aqui que estudaram. Muito bem. Então, veja que o parágrafo, ele usa o parágrafo para esvaziar, né, para ele discutir de forma completa, né, essa conclusão que ele apresenta logo no início do parágrafo. Então, ele vem com todas as ideias, né, ali para tentar esgotar essa discussão. Então, tem que ser esgotada, né, ali no parágrafo. Então, a gente usa isso. Provavelmente aqui ele já, no outro parágrafo, ele já usa outra coisa. Vamos ver aqui, ó. Relativo a rios não urbanos, a maior parte dos solutos, né, nos rios urbanos, nas bacias de rios urbanos, estão em concentrações, no mínimo, 4 vezes maiores do que os reportados para bacias florestadas em Porto Rico. Então, ele vem aqui, né, com uma ideia geral sobre essa diferença, né, da variação de concentração em bacias urbanizadas com bacias florestadas. Todos os solutos, dentre todos os solutos, cálcio foi encontrado, em particular, com altos níveis, né, no Rio Pietras, com valores médios variando de 17 a 30 miligramas por litro, valores em rios florestados em Porto Rico são frequentemente abaixo de 7, então ele mostra aqui uma comparação, né? Rio florestado é abaixo de 7, esse parâmetro, mas a gente encontrou aqui valores entre 17 e 30, né? 4 vezes maiores, né? Provavelmente 4 vezes maiores, né? Aqui no Rio Pietras, para o cálcio. Além disso, um estudo em rios na Ilha Carimbenha, o qual tem muito, né, influência, né, humana, tal como agricultura e pequenas cidades, também reportou valores médios variando de 2,5 a 9. Então, você vê aqui que isso vai validando, né, o que ele vai encontrando aqui, para destacar que em bacias urbanizadas aqui, esse parâmetro realmente ele é afetado. Ele é afetado. Muito bem. Aí ele continua aqui, ó. Mas você veja que nesse caso aqui que o movimento, isso aqui tá um pouco ainda ligado, né, com o parágrafo anterior. Tem uma ligação ainda, né, com o parágrafo anterior, só que aqui ele faz uma avaliação mais detalhada, né, pegando um parâmetro específico aqui e detalhando um pouquinho ele mais, para destacar essa diferença. Então, você vê que eles estão relacionados, né, esse parágrafo está relacionado ao anterior, que ele é mais geral, e aqui ele vem afunilando um pouquinho com relação a uma determinada variável. Vamos lá, então. Embora existam várias fontes, né, de cálcio na bacia, é possível que a elevada concentração de cálcio, essa elevada, é devido à dissolução ou intemperismo químico do concreto encontrado na bacia. Por exemplo, estruturas, outras superfícies impermeáveis e canais e trechos canalizados, trechos do rios que foram canalizados. Então, aqui ele mostra, ele tenta explicar o porquê das elevadas concentrações de cálcio que ele encontrou aqui por Rio Pietras, tá?
apesar de ele, né, comparar aqui com outros lugares, dizer que geralmente realmente isso é encontrado, né, para bacias mais urbanas, esse padrão de elevadas concentrações, mas aqui ele vem destacar possíveis fatores, né, que estão influenciando. Então, as estruturas vão liberando cálcio, né, ao longo aí do intemperismo, né, ao longo do tempo, e aí esse cálcio ele vai sendo incorporado ali na química da água. Bom, aí a gente pode pensar, né? Ih, rapaz, e o Canal do Sertão, né? O Canal do Sertão provavelmente pode acontecer isso também, né? Aí a gente já pode pensar, eita, isso aqui a gente poderia ver também lá no Canal do Sertão, para ver se esse padrão aqui da elevação de cálcio já pode ser observado lá, porque ele está mostrando que o intemperismo químico aqui dessas estruturas podem afetar a concentração de cálcio, né? E o aumento de cálcio aí pode afetar problemas de saúde também, né? Enfim, já dá para pensar aqui em ideias de trabalhos, né? A partir, por exemplo, dessa observação que ele fez. Diversos estudos documentaram os efeitos do concreto nos rios. Olha só, diversos estudos documentaram o efeito do concreto na química do rio e o seu aumento da concentração de cálcio. Aí vem, né, um monte de estudo aqui, né, que a literatura aqui validando, né, essa ideia que ele teve aqui, né, essa ideia onde ele mostra qual é o possível causador dessa elevada concentração de cálcio nos rios. Então aqui ele valida aqui com a literatura. Aqui ele dá um detalhe maior, por exemplo, esse estudo encontrou que em rios com altamente permeável, concentração de cálcio foi mais do que 9 vezes, né, do que menor, né, do que rios impermeáveis. Desculpa, a concentração de cálcio foi maior do que 9 vezes que de rios impermeáveis. Então, por exemplo, de 20 miligramas por litro, comparado aqui com 2,2, né? Em rios que não tinham, que não eram altamente permeáveis, menos impermeáveis aqui. Esses estudos também encontraram que a quantidade de concreto também resulta no aumento do pH com atividade de bicarbonato de potássio. Interessante isso aqui, né? Então, esse estudo, então, provavelmente, ele não mediu, né, bicarbonato, potássio, mas é uma coisa que ele poderia explorar, né, também para ver se, para tentar fechar mais esse cerco aqui, né, essa ideia aqui, né, dessa causa e efeito. Então, poderia usar isso aqui, em um futuro estudo. Dentre outros íons comuns, cloreto de sódio, potássio e magnésio foram também encontrados em concentrações muito mais altas do que em rios florestados. Isso aqui na base empírica, que ele achou isso aqui, né? Beleza? Isso aqui ele está dando um zoom, né? Um zoom aqui nas variáveis, né? Então, qual é o efeito da urbanização dessas variáveis? Então, ele encontrou isso. Elevadas concentrações em comparação a rios florestados. A maioria desses íons foram em concentrações, uma ordem de magnitude maior do que em rios florestados no Porto Rico do que em ilhas, né, do Caribe, em outras ilhas do Caribe. Muito bem, esses íons são geralmente encontrados a ser elevados em rios urbanos. Esses íons são geralmente encontrados, né, de forma elevada em rios urbanos, e o efeito combinado de altas concentrações, das suas altas concentrações, resultam numa elevada condutividade, que é observada na maioria dos rios urbanos, como visto também no nosso estudo. Então, ele tenta, né, fazer essa conexão dos outros estudos, né, como é que o estudo dele também está corroborando com a conclusão de outros estudos. Então, no segundo parágrafo, ele dá um destaque maior, né, dessas relações particulares, né,
de variáveis físico-químicas, né, com a urbanização. Então, ele mostra aqui a relação do cálcio, a relação aqui da condutividade, né, e aí ele vem, né, usando aqui trabalhos anteriores para validar esse grau de associação, certo? Então, é muito legal esse movimento, né? Então, ele saiu lá do geral e aí já afunilou aqui, né, para tentar explicar essa associação aqui para essas variáveis operacionais. E aí ele continua aqui no terceiro parágrafo da discussão, também ainda de forma afunilada, né? Porque que ele vai discutir a questão do nitrogênio, porque não sei se vocês lembram ali nos resultados, o nitrogênio ali ele não deu uma boa correlação, né, com as variáveis, essas variáveis de causa, né, que ele listou. E aqui vamos ver aqui o que ele discutiu sobre o nitrogênio. Nitrogênio é um importante nutriente que pode fortemente afetar o ecossistema as funções do ecossistema de rios e é comumente encontrado em altas concentrações em rios urbanos. Beleza, então ele usa aqui uma referência geral, né, para já dizer, ó, o resultado altamente esperado aqui é isso, né, para rios urbanos é que a gente encontra elevadas concentrações de nitrogênio. Beleza, mas o que é que ele encontrou no Rio Petras? No Rio Petras, nós encontramos elevadas concentrações de nitrato e amônia relativa às florestas. Contudo, as concentrações não foram relacionadas às infraestruturas. Olha só. Apesar das concentrações serem elevadas, né, em relação a rios florestados, eles não encontraram correlação com cobertura do solo e densidade de estrutura. Então, beleza. Aí vem a questão, o que é que explica isso, né? Vamos continuar, então. O que é que explica? Por que ele não encontrou essa relação? Vamos lá. Esse achado é não esperado. Esse achado não é esperado. Considerando que vários estudos mostraram que nitrato é influenciado por cobertura do solo. Está aqui, ó. Vários estudos que dizem que tem. Contudo, estudos anteriores no Rio Petras também falharam em identificar fatores relacionados à concentração de nitrato. Então, ele vem aqui mostrando estudos específicos que não conseguiram achar também essa relação. Potencial explicações para um mais baixo do que uma concentração de nitrato esperada e uma falta de aumento da infraestrutura pode estar relacionada à alta variabilidade do amônio, que não está nitrificado para nitrato. Então, ele diz o seguinte, provavelmente o que aconteceu? A amônia aqui ela não conseguiu ser nitrificada para nitrato, para essa forma, e por isso que ele não achou altas concentrações de nitrato. E também, outro fator aqui, né, do ecossistema que pode estar influenciando, e altas taxas de denitrificação. Nos trechos onde o oxigênio é baixo e o carbono dissolvido orgânico é alto. Então, a alta taxa de denitrificação pode também estar relacionada a essa questão aqui que ele não encontrou, nessa essa relação, né, com a estrutura urbana. Então, fatores aqui ecológicos, né, vamos dizer assim, processos ambientais, né, que em função aqui de baixa concentração de oxigênio, apesar dele não ter medido, né, oxigênio para ele conseguir matar nessa conclusão, mas ele coloca aqui como prováveis fatores aqui. Vamos continuar aqui, então. Similar a nossos estudos, outras regiões tropicais encontraram uma falta de relação entre a mudança de uso do solo com concentrações de nitratos no rio. Então, ele vem aqui, né, tentando trazer a base
de literatura para validar essa explicação aqui que ele está dando, né? Que ele está tentando aqui colocar para os leitores. Beleza. Em rios, drenando diferentes usos no Brasil, incluído alguns que recebem entrada, né, de esgoto urbano não tratado, esse estudo aqui encontrou uma falta de aumento das concentrações de nitrato e arguiu que a denitrificação pode ser responsável pelos padrões observados. Então, em rios que recebem, no Brasil, né, ele até usou um estudo aqui no Brasil, rios que recebem altas cargas aí, né, de esgoto não tratado, ele encontrou aqui que esse processo de denitrificação ele é bem evidente, e que pode também estar acontecendo na área de estudo dele. Então, ele usou esse parágrafo inteiro, né, aqui, para tentar discutir essas relações inesperadas, né, que ele achou com relação ao nitrogênio. Então, ele usou um parágrafo aqui mas ainda é bem específico, né? Ele está pegando uma variável operacional ali para ele fazer essa discussão. Muito bem. Vamos para o próximo parágrafo. A falta, olha só agora, esse parágrafo, o que é que ele usa nesse parágrafo? A falta de uma forte sazonalidade observada no Rio Petras está de acordo com a sua localização dentro de uma zona de floresta úmida subtropical. Então, ele aqui nesse parágrafo, ele está discutindo os padrões temporais, essa falta de sazonalidade, falta de variabilidade temporal. Então, ele diz que é típico, né? Típico de florestas úmidas subtropicais. E que já era esperado isso aí, né? Já era esperado. Muito bem. Continuando, o padrão de temperatura anual segue aqueles, né, do hemisfério norte. Beleza. Com temperaturas máximas durante o verão, por exemplo, de julho, agosto, e mínimas durante o inverno, janeiro e fevereiro. Embora a diferença entre as médias de temperaturas mensais é apenas em torno ali, né, de 4 graus, o padrão é evidente de temperatura, né, esse padrão sazonal é evidente de temperatura nos rios. A temperatura na água no Rio Petras foi mais baixo do que 22 graus e mais alto do que 30 graus. Beleza. Então aqui falando um pouquinho, né, sobre o padrão de temperatura da água e que essa temperatura da água também está influenciado pela variabilidade sazonal da temperatura do ar, que é típico aqui do hemisfério norte. Muito bem, continuando, vamos lá. Continuando, ainda provavelmente falando sobre sazonalidade, né, porque ele separou esse parágrafo para isso. Então vamos lá. A cobertura vegetal joga uma regra importante determinando a temperatura da água nos rios, certo? Então tem um papel importante, né? A cobertura vegetal tem um papel importante na variabilidade da temperatura da água nos rios, com diferenças dentre, no mínimo aqui, 4 graus. Beleza. Sazonalidade na chuva e na descarga é pouco definida. Então, ele não identificou uma sazonalidade, né? Então, resultados deles aqui, né? Por isso que eu destaquei com uma cor só. Então, ele está pegando a base empírica dele aqui para destacar que não tem muita sazonalidade, nem de chuva, nem de vazão. Embora o padrão seco é normalmente delimitado de janeiro a maio e eventos de chuva provavelmente ocorrem durante todo o ano. A vazão de base do rio foi claramente maior de maio a novembro, em geral de acordo com a estação chuvosa. Além disso, mudanças na vazão podem ser a razão para
flutuações observadas, né, para as concentrações de alguns íons, né, por exemplo, cálcio. Então, ele está usando aqui, né, um pouco, né, a questão justificando um pouco da sazonalidade e essa descarga, essas mudanças de descargas de vazão, como também uma razão para essa flutuação na concentração observada de cálcio. Muito bem, então ele fecha aqui uma discussão sobre tanto o efeito, né, da urbanização nas variáveis de qualidade de água, e aí ele também aqui falando um pouquinho sobre sazonalidade. E aí ele constrói um tópico específico aqui, falando sobre as relações com infraestrutura urbana. Então, relação causa e efeito. Então, vamos lá, vamos ver o que ele argumentou aqui. Ó. Desenvolvimento urbano nas nossas bacias estudadas foram grandemente e claramente refletiram aqui a química da água. Beleza, começa também com uma ideia geral, né? Uma conclusão geral, de que a urbanização afeta a química da água em rios. Assim como ele usou lá no início da discussão. Esse forte sinal de urbanização foi anteriormente documentado para nutrientes no rio Petras. Beleza. Esse estudo aqui encontrou um fluxo de base, concentrações aqui de amônio, carbono orgânico dissolvido, nitrogênio orgânico dissolvido e ortofosfato. Aumentando, né, com a infraestrutura urbana, né, nessas bacias. Então, esse estudo também encontrou, né, aumento de concentração dessas variáveis aqui com a infraestrutura urbana. Também, de forma similar aos nossos achados, eles encontraram que o nitrato não seguia um padrão e, ao invés disso, decresceu com o aumento da urbanização. Então, esse estudo aqui ele corrobora com um pouquinho, né, com os achados dele também. A porção de urbanização requerida para produzir um sinal, né, forte urbano observado no rio Petras foi baixo. Então, não precisou de uma grande infraestrutura para a gente, aqui nesse estudo, eles destacarem que tinha um efeito da urbanização na qualidade de água. Então, isso aqui é bem interessante, né? Interessante. Ou seja, com alguma modificação já, né, pequena, você já tem influência aqui no rio Petras, já observou alguma influência, né, da parte urbana com a qualidade de água. Dos 8 sites, apenas o site com a menor cobertura urbana, que é, no caso, o site 1, ficou agrupado separadamente dos demais sites, né, com relação à ordem espacial. E o resto, eles foram, as outras subbacias foram bem similares com relação às características químicas. Estudos anteriores encontraram que, mesmo com pequenas quantidades de área impermeável na bacia, né, estão associadas a mudanças claras na parte química da água e processos ecológicos. Então, foi uma coisa que outros estudos também observaram, que ele encontrou também aqui, né, no estudo dele. Pequenas modificações já influenciam a química da água. Por exemplo, esse estudo aqui, ele encontrou que sites com moderados níveis de impermeabilização mostraram grandes diferenças na qualidade de água, na química da água, concentração de íon, comparado com rios com baixas superfícies impermeáveis. Muito bem. Existe também documentação extensiva de como as comunidades bióticas mudam com a urbanização, quando a bacia se torna urbanizada. Por exemplo, esse estudo aqui ele encontrou uma redução na taxa sensível à poluição com o aumento da impermeabilização em bacias.
com essa taxa raramente ocorrendo em sites com maiores, né, do que 4% da área impermeável. Então, você vê aqui como a área impermeável afeta a biota. Então, esse estudo ele identificou. Nesse caso aqui, ele está tentando generalizar, né? Porque como ele não estudou a biota, só variáveis físico-químicas, o que ele está dizendo aqui? Que essa urbanização, mesmo que de forma pequena, pode afetar aqui também a biota, né? Em função aqui dessa conclusão também ser observada aqui em outros lugares. Outros estudos encontraram respostas lineares entre, por exemplo, comunidade de insetos e urbanização, com mudanças da comunidade de invertebrados, começando, né, tão breve a vegetação, né, nativa, ela começa a ser substituída por rodovias e construções. Então, vejam que um estudo aqui, outro estudo, né, mostrando que qualquer mudançazinha já vai afetar, por exemplo, comunidade de insetos, né, a biota aqui. Então, ele foi aqui mais especificamente na comunidade de invertebrados. Beleza, então nesse parágrafo aqui, ele já está fazendo uma relação aqui com a parte social, né? Que é uma revista Ecologia e Sociedade, né? Então ele já tenta fazer um link, né, do efeito disso com a parte social. Veja que ele não explora a questão social diretamente no paper, mas ele vem aqui mostrando elementos que dão um indicativo que essas mudanças urbanas nas subbacias vão ter profundas, vão causar profundos efeitos, né, com relação à característica química na água, que foi o que ele identificou, mas também em processos ecológicos, tá? Então, aqui ele faz ele mostra, né, que pode ter essa relação. E vamos fechando agora, né, o paper. Nesse parágrafo aqui ele fala assim, ó, similar ao gradiente descrito para a química do rio, a densidade de estruturas nas subbacias também aumentou com a porcentagem de superfície impermeável, aumentando aqui, né, nas subbacias. Então ele viu aqui que essa porcentagem aqui de estruturas, né, também, né, influenciava esse gradiente químico na água. O fato que o eixo 1 da PCA foi significativamente relacionado à à densidade de estrutura na subbacia sugere que a urbanização é o principal fator que afeta, né, a fisicoquímica do rio, no Rio Petras. Então ele já tem uma conclusão muito importante aqui, né, com relação ao efeito da fisicoquímica. Então ele já vem aqui, ó, principal fator aqui é a urbanização. Embora as áreas urbanizadas sejam conhecidas, né, a aumentar a concentração de solutos em rios, os mecanismos são diversos. Então ele traz uma referência aqui, porque como ele não aprofundou nos mecanismos, ele só avaliou essa relação causa e efeito, mas não conseguiu identificar o mecanismo, então ele vai usando a literatura aqui para tentar colocar aqui argumentos, né, para o leitor, né, para que ele valide, né, para que ele consiga validar aqui ao leitor essa ideia. Então, o que é que ele começa aqui, ó? Ele começa assim, ó. Mecanismos comuns incluídos, por exemplo, o excesso de uso de fertilizante em jardins, áreas verdes, tal. O que mais? Produção de lixo, erosão de estrutura e aqui eu tenho um leak, né, que seria vazamento de infraestruturas. Então, todos esses fatores aqui podem influenciar na questão aqui do efeito da urbanização no aumento da concentração de solutos. Então, ele traz aqui estudos, né, que mostram, né,
esses mecanismos aqui que influenciaram essa relação causa e efeito. Muito bem. Continuando, né? No rio Petras, altas concentrações de solutos podem ser resultados da erosão da estrutura, né? Como foi descrito anteriormente para cálcio. Também a questão de vazamento de infraestrutura, descargas ilegais e escoamento. E o escoamento. Diversos estudos, né? Diversos sites, né? Estudados foram obviamente, receberam, né, descargas de efluentes contaminantes. Algumas vezes, alô, algumas vezes aqui com entradas aqui de esgoto puro. Então, que é uma observação pessoal dessa pessoa aqui, eles não conseguiram monitorar, né, a descarga direta do esgoto, mas eles viram que existe isso na bacia e que isso pode ser um fator muito importante aqui para esse efeito aqui, para as elevadas concentrações de solutos que eles encontraram. Bom, aí ele continua aqui que os achados deles, né, estão em concordância com a ideia que, embora a superfície permeável permaneça um importante preditor da qualidade de água, bacias urbanas são sistemas complexos que mudam no espaço e no tempo com o gerenciamento de infraestrutura ou deteriorização. Todos esses fatores, ultimamente, refletindo em características no rio, né? Então, ele usa aqui, né, uma referência aqui para validar um pouquinho essa ideia, né? Que as superfícies impermeáveis são importantes preditores, né, mas que os sistemas são complexos, né? Então, tem muitas
Oi, pessoal, de volta. Não sei, caiu minha conexão aqui de internet, não sei exatamente onde eu parei, onde vocês pegaram aí na gravação. Alguém pode dizer? Alô? A gente estava no finalzinho da conclusão. Finalzinho da discussão ali, né? Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Beleza, então acho que estava no finalzinho já aqui, nesse último parágrafo. Não é isso? Beleza. Então, estava falando aqui que nesse último parágrafo ele passou um pouquinho mais para o geral, né? A ideia mais geral. Por exemplo, aqui, o uso do solo urbano rapidamente aumentou nos trópicos, principalmente como resultado da urbanização, né? Aqui com relação à oportunidade nas indústrias, frequentemente concentradas, né, nas cidades ou próximas das cidades. Então, nesse passo aqui, um passo rápido de urbanização, nos trópicos, destaca a importância do entendimento dos seus efeitos, né, nos rios. Então, ele destaca aqui, né, que é preciso ter mais estudos nessa linha. Um argumento muito interessante aqui para um próximo trabalho, né, por exemplo, esse passo rápido de urbanização, ele pode ser usado como uma justificativa, né, para que a gente faça mais estudos, né, para entender esse efeito, né, da urbanização nos rios. E aí ele justifica aqui, né, que a bacia do Porto Rico teve uma transição econômica muito forte, né, nos anos de 1940, de agricultura para indústria, e que a ilha ela foi altamente urbanizada, com a maior parte das áreas urbanas, né, mais servidas aqui de sistema de tratamento de esgoto, com a parte urbana e suburbana aqui, rural e suburbana, ainda aplicando fossas sépticas. Então, ou seja, tem infraestrutura, né? A ilha tinha infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto, mas em alguns lugares ainda tinha fossa séptica, não conseguiu chegar essa rede. O sistema de tratamento de esgoto, né, coleta as águas residuárias e levam essas águas até as estações de tratamento de água que descartam essa água para o oceano, certo? E aí ainda tem, né? Mesmo assim ainda tem descargas ilegais de esgoto e também vazamentos, né, em infraestrutura, né, que são responsáveis pela elevada concentração de nutrientes reportados em rios urbanos, como também foi encontrado no Rio Petras. Então, é bem interessante isso aqui, onde ele, apesar de todo o esforço, né, ainda tem alguns fatores aqui, né, a questão das descargas ilegais, vazamento da infraestrutura, que pode fazer com que essas concentrações sejam elevadas, que ele encontrou isso, né, no Rio Petras. Bom, essa situação ela contrasta com outros rios urbanos, né, onde você tem a maior parte deles não tem coleta e tratamento de esgoto, né, como no caso do Brasil. Dessa forma, as condições descritas nesse estudo refletem as condições urbanas, né, os efeitos urbanos nos ecossistemas tropicais, após a remoção de algum efeito associado a lançamento direto de esgoto. Então ele tenta enquadrar mais o estudo dele, né, nessa categoria, né, ou seja, de bacias onde eu tenho já uma remoção de efeitos, né, de efeitos aqui de lançamento de esgoto diretamente do rio. E aí ele vem com uma conclusão bem importante aqui na sequência, diz assim, ó, assim nós
podemos esperar que, mesmo após a remoção direta de esgoto, rios urbanos tropicais em países desenvolvidos podem continuar experimentando elevadas concentrações de nutrientes e concentrações de íons em comparações às bacias florestadas. Então, isso aqui é uma conclusão bem importante, que pode ser utilizada, né, para outros estudos também, né, para propor outros estudos, né, porque ele fala que mesmo, né, eu tendo uma infraestrutura ali de coleta e tratamento, eu tenho um efeito ali, né, do aumento das concentrações de nitrogênio, então um impacto na qualidade de água, e aí na sequência ele diz que as prováveis causas aqui, né, por exemplo, a manutenção da infraestrutura apropriada e gerenciamento de escoamento podem aqui dar um papel muito importante aqui no controle da concentração em rios tropicais, né? Então, não adianta nada, né? Por exemplo, eu tenho uma rede muito boa e não ter uma manutenção ou um gerenciamento, né, da questão do escoamento, que vai fazer com que ainda, mesmo, né, nessas situações, eu tenha um efeito na qualidade de água. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né, com relação a resultados e discussão. Eu só queria destacar aqui de maneira geral que a discussão ela seguiu aqui um padrão muito bem definido, né, do geral. Primeiro ele discutiu sobre como o efeito da urbanização na qualidade de água. Depois ele foi afunilando, né, para as variáveis operacionais, e depois ele vem discutindo aqui essas relações, né, com a infraestrutura, e fala um pouquinho sobre limitações sobre o trabalho, mas sempre nesse argumento, né, apresentando uma conclusão e depois ele usando uma argumentação aqui, né, baseado na sua base empírica e baseado também na literatura de alto nível para sustentar essas conclusões aqui que ele vem colocando aqui ao longo da discussão. Bom, eu espero aí que essa análise tenha sido útil aí, né, para vocês agora desenvolver o trabalho de vocês. Bom, aí só fazendo... Eu vou parar aqui a gravação, né, para a gente conversar um pouco sobre o nosso cronograma.